Olá pessoal, estamos ao vivo em todas as mídias sociais. Professor Luiz Fábio com vocês, que a paz do Senhor esteja com todos, paz e bem. Vamos começar nosso bate-papo de hoje, nossa live. Vão colocando as perguntas aqui que a gente vai respondendo todos ao vivo. Bom, o assunto mais comentado da semana e o que vocês mais colocaram aqui como dúvidas, exatamente o momento político atual que a gente está vivenciando. Eu vou comentar com vocês. Para você que é inscrito recorrente, a gente vai falar também das vacinas, das novas vacinas. Vamos falar sobre a crise entre o STF e o governo. Vamos falar sobre o regimento interno do STF. Vamos fazer uma análise do cenário atual, uma análise do cenário mundial em relação à crise e à pandemia. Bom, para você que entra pela primeira vez no nosso canal, aqui tem todas as nossas lives, você pode ir lá e pode assistir uma por uma. Cada live nossa, ela fala sempre semanalmente sobre assuntos que estão colocados aqui e nós vamos respondendo ao vivo na medida do possível e vamos debatendo, desmistificando. Como eu sempre cito para vocês, né? A gente sempre faz um debate usando o pensamento aí kantiano, né? Pensamento de Kant. E vamos utilizar também aquele pensamento do Antônio Brasileiro, né? No direito a gente sempre debate muito isso, que a verdade é uma só. São muitas. Ou seja, nós sempre priorizamos o debate. Aqui ninguém é dono da verdade. A gente aprende com vocês. Vocês vão colocando, nós vamos explicando. Bom, vamos olhar então os nossos dashboards. Nesse momento, o Brasil com tristes próximos de 1 milhão de casos. O mundo inteiro nesse momento com 8.391.416 casos, 450.436 mortos, 4.378.000 recuperados. Um número bem expressivo, né? A gente fez essa predição aqui ainda em janeiro. Quem acompanha o nosso canal aqui desde janeiro lembra disso. Ainda estava na China quando eu fiz uma palestra já aqui para o Brasil, alertando já sobre esse perigo que seria o SARS-CoV-2. Naquela época ainda era só coronavírus, ainda não tinha a tipificação. E vamos começando a fazer análise pelo Brasil. Nesse momento, nós temos aqui São Paulo, uma quantidade de casos disparado aí. Temos em segundo o Rio, em terceiro Ceará, em quarto Pará, que já subiu, né? Ultrapassou Manaus e Maranhão. Em quinto Maranhão, em sexto Amazonas. Então a gente observa aí, conforme também já tinha feito essa predição, que o Maranhão conseguiu ultrapassar Manaus e o Pará conseguiu ultrapassar os dois. Então os casos aí, maior evidência, além dos outros estados também, com casos cada vez mais próximos do pico. Nós vamos debater um pouquinho também na parte de direito hoje, dúvida muitas pessoas colocaram aqui com relação ao julgamento do inquérito das fake news aí, tá? A nossa visão como professor de direito, eu vou explicar para vocês detalhadamente aí, mas para isso a gente precisa pegar aqui, vamos pegar o regimento interno do STF para a gente discutir isso. Então, vamos lá. Bom, eu vou falar para vocês também sobre a calculadora de pressão hospitalar, quando que vai ser o pico, como é que tá a curva nesse momento. Alguns trabalhos de Harvard aí que a gente publicou, da Harvard Medical School, nós vamos detalhar também. Vamos falar aqui da visão da Johns Hopkins University, 8.320.000 no mundo inteiro. E vamos começar então com o regimento interno do STF. Então vamos lá.
Regimento interno do STF, você pode colocar aí, pode abrir a página do STF que ele tem lá. Ou pode colocar no Google aí, Regimento interno do STF. Vai abrir isso aqui para você. Vamos pegar lá o artigo 43, que é o artigo que está nessa polêmica toda aí, se o inquérito teria validade jurídica ou não. Então vamos analisar. Não precisa você entender muito de direito, eu vou explicar para você passo a passo, você vai ver como é uma confusão no copo d'água o que estão fazendo, porque do ponto de vista de direito está muito claro. Tanto que eu chamo normalmente de terraplanismo constitucional. Porque não cabe muita interpretação. No direito, diferente da medicina, que a gente sempre fala para vocês aqui, diferente da engenharia, no direito há uma subjetividade. Nesse caso aqui, nem isso cabe. Porque está muito claro. Ó. Então vamos lá, vamos pegar o artigo 43, o caput. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Parágrafo 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Parágrafo 2º. O ministro incumbido do inquérito designará escrivão dentre os servidores do tribunal. Beleza. Vamos lá, vamos pegar o caput. Onde ocorreu os delitos que estão sendo apontados nesse inquérito? Você sabe o número do inquérito? Isso tudo a gente tem que pegar, tá? Então, o inquérito é o inquérito número 4.781. Esse inquérito ele foi instaurado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para apurar a difusão de informações falsas e ameaças aos ministros da Corte. Tá? Foi uma ação movida por um partido aí, o Solidariedade. Bom, vamos lá. O STF formou, pela maioria dos votos favoráveis, ao prosseguimento do chamado inquérito das fake news, que foi aberto no ano passado por iniciativa do próprio tribunal, usando esse artigo 43 do regime interno do STF. Teve uma portaria, essa portaria foi a portaria número 69, e essa portaria 69, com esse artigo 43 do caput, que vocês acabaram de ler, ele foi recepcionado como lei ordinária pelo STF. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que essa lei ordinária ela passa a corroborar ao que está sendo visto no inquérito. 8 dos 11 ministros já tinham votado a favor da validade do inquérito. Faltavam os votos do Marco Aurélio, do Celso de Mello e do Dias Toffoli. Né? Esses votos vão ser feitos ainda. E aí o que acontece? O tribunal ele analisa essa ação que contesta a legalidade da investigação apresentada em 2019 pelo esse partido, a Rede Sustentabilidade. Acho que vocês lembram que há 3 semanas atrás o próprio partido apontou uma escalada da difusão de fake news e pediu a extinção dessa ação. Mas o que acontece? O relator do processo, que era o ministro Edson Fachin, ele rejeitou esse pedido e decidiu remeter o caso para o plenário do Supremo. Quando um caso é remetido para o plenário do Supremo, todos os ministros passam a opinar e a dar o seu parecer. Foi no âmbito desse inquérito que o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação em maio, se vocês lembram, né? Essa operação foi uma operação de busca e apreensão. Teve aí vários empresários e blogueiros ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Por que foi feita essa busca e apreensão? Porque para o Alexandre de Moraes, há provas que apontam para a real possibilidade de uma associação criminosa ter sido formada para a disseminação dessas fake news. Na época, ele afirmou que essas informações falsas afetavam a independência entre os poderes e põem em risco a democracia. Aqui cabe um parêntese. Muitas pessoas questionaram aqui. Professor, mas não é liberdade de expressão? Não, não é. A liberdade de expressão, ela tem um limite.
A partir do momento que você, como o próprio ministro colocou hoje, que você ameaça a família deles, que você promete, como aquela advogada no Rio Grande do Sul falou, até usou uns termos lá, estuprar, não sei o quê. Quer dizer, a partir desse momento não é mais liberdade de expressão, isso já é agressão, isso é crime. Então, esse artigo 43 do Regimento Interno do STF, como a gente acabou de ler, ele estabelece que nesse caso caberia a investigação de ofício pelo próprio tribunal, tá? O tribunal, ele tem poder de polícia também. Aliás, não só o Ministério Público não é só obrigado, tá? Constitucionalmente, você vê casos aí em que algumas polícias podem também, de ofício, iniciar o inquérito. Há casos entre outros órgãos também aí que podem iniciar, não é só o Ministério Público, tá? E nesse caso, a lei, essa lei que foi recepcionada, ela passa a ser lei ordinária. E se ela é lei ordinária, o STF está correto em cumprir. Não tem nenhuma ilegalidade. Aqui está muito claro. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou, olha o ou aqui, ó, ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Ou seja, ele poderia requisitar, no caso o ministro Dias Toffoli foi quem iniciou, porque ele era o presidente, né? Aí ele designou o relator, que é um relator, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes poderia proceder, na forma deste artigo, ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Então, o que ele fez? Ele requisitou a instauração pelo ministro relator. Então, não tem legalidade nenhuma, o procedimento foi legal. Esse julgamento ele começou na semana passada com o voto do ministro Edson Fachin. O ministro defendeu a continuidade da investigação, desde que fosse acompanhado pelo Ministério Público, e que advogados tenham acesso aos autos e observem a liberdade de expressão. Isso aí é básico. Na sessão desta quinta, o ministro Fachin retirou essas premissas, sob o entendimento de que já estão sendo cumpridas no âmbito desse inquérito das fake news, e foi acompanhado pelos demais ministros. Depois, em seguida, Alexandre de Moraes, que era o relator, afirmou que esse tipo de inquérito é previsto no regimento, que a gente acabou de ler. O que diz o regimento? Estabelece expressamente a possibilidade de instauração de procedimento investigatório pelo presidente do STF. Se está expresso, não tem subjetividade, tá? Teve até um caso aí de um artefato que explodiu em frente à casa de um dos ministros. Entre aspas, ele na época até comentou, né? Para que se pare de uma vez por todas de se fazer confusões de críticas, por mais ácidas que sejam, que devem existir e continuar com agressões, ameaças e coações. E aí teve aquele caso que ele citou, né? Que a mulher falou que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do STF. Não precisa nem comentar, né, pessoal? Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso aí é crime, é bandidagem. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada filha da puta de ministro do STF? Como elas colocaram lá. Isso aí é liberdade de expressão? Claro que não. Então, eu acho que até mais que um direito, é um dever do presidente do STF contra fatos orquestrados com o intuito de intimidar e deslegitimar o papel da corte. Tem que ser apurado, sim. Coagir, atacar, constranger, ameaçar contra o Supremo, contra seus familiares, é atentar contra a Constituição, é atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Aqui não tem o que a gente... não tem subjetivismo algum, está muito claro. Portanto, teve em seguida o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, inclusive, alegou que o exercício de liberdade de expressão não é infração à lei penal. Por isso, não é alvo do inquérito. É preciso não confundir liberdade de expressão com outros comportamentos. Isso ele próprio citou. A democracia não tem espaço para a violência, para as ameaças, para o discurso de ódio. Isso não é liberdade de expressão. Isso tem outro nome que se insere dentro da rubrica maior, que é criminalidade. E outra coisa, a gente sempre tem que lembrar disso. O juiz, ele tem que ser independente. Não entendi, professor. Todo juiz, ele tem que ser independente. Ele tem que poder julgar sem medo.
sem medo pessoal, sem medo pela sua família. O juiz, ele não exerce poder em nome próprio. Ele exerce poder em nome da sociedade, sob a égide da Constituição, para fazer o que é certo. Juiz, ele não tem amigo, não tem inimigo, não tem partido, não tem adversário, nem tem aliado. A lógica no direito do juiz é o que é certo e o que é errado. Ou seja, ele julga pelo que é justo e pelo que é injusto, pelo que é legítimo ou pelo que é ilegítimo. Não tem essa de partido, não tem essa de proteger ninguém. Inclusive, uma das características do pensamento fascista, a gente já citou isso na live anterior, é exatamente essa inaceitação do outro. É a crença de que existam donos da verdade e que na democracia a verdade não tem dono. Eu comecei falando isso para vocês. É um pensamento, inclusive, do Antônio Brasileiro, né? A verdade é uma só no direito. São muitas. Por que isso? Porque esse tipo de pensamento fascista, ele normalmente é muito contrário à democracia. Eu lembro aqui, vários amigos que estão colocando mensagens aqui, eu já vou responder. Vocês vão colocando aí, que a gente vai responder. Como é tudo ao vivo, não tem edição, não tem cortes, tá? Tudo a gente vai fazendo ao vivo. Tá aqui eu, de vez em quando vocês vão ouvir a zoadinha da gatinha da minha filha que tá aqui ao lado, coletando as informações, mas não dá tempo da gente ler, não dá tempo de editar, né? Eu vou batendo, bate pronto. Vocês vão perguntando, a gente vai respondendo, tá bom? Bom, então, para a gente encerrar esse assunto com relação ao artigo 43 desse inquérito 4.781. Existe um outro detalhe aí, o pessoal está perguntando aqui, com relação à sede. Tá, vamos lá, vamos pegar lá. Vamos pegar o termo lá. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Tá, vocês têm que observar o seguinte. Quando esse regimento interno foi escrito aqui, isso aqui foi antes da Constituição de 88. Sede, naquela época, era uma coisa muito física, né? Tinha essa característica de sede, era prédio. É óbvio que hoje isso não tem mais. As sessões plenárias, essa própria sessão que foi feita hoje, né? Agora a gente já está próximo da madrugada, mas ela foi feita pela manhã, começou pela manhã de ontem ainda. Toda sessão que é feita plenária ou sessão virtual do Supremo Tribunal Federal está envolvendo os ministros. Esses ministros, inclusive, estão em localidades diferentes. Tem ministro que está no Rio, tem ministro que está em Brasília, tem ministro que está em São Paulo, tem ministro que está no Nordeste. Mas eles não fizeram uma sessão? Ou seja, esse conceito de sede agora, ele passa a ser um conceito muito mais abrangente. A sede aqui, onde os ministros estão, pode ser no momento dessa sessão virtual, qualquer uma dessas localidades. Como eles estão presentes em uma sessão, a sede do STF passa a ser naquele momento aquela sede. Com todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, essa sede, então, ela abrange essa sessão virtual. Então, não se trata mais somente da sede física ali. Tá? Isso acabou. Com a pandemia, essa transformação digital acabou acelerando. Então, todas essas sedes hoje já são sedes virtuais também, já que eles se encontram naquele momento ali em um encontro virtual. Ou seja, o território não seria um motivo de alegação de possibilidade de delegação ou não. Tá? Lembro também da Lei 8.038/90 aí, que vocês observaram lá o artigo 2º, ela fala que o relator escolhido na forma regimental será o próprio distribuidor. Então, mesmo que não houvesse força de lei ordinária, ainda assim haveria portaria 69. De sorte que o inquérito ele é legal. Tá? Há inclusive precedentes desse tipo de investigação no âmbito dos 3 poderes, em que o tema das fake news tem sido um alvo de preocupação geral, porque essa desinformação divulgada em larga escala passou a influenciar a sociedade nos mais diversos temas, produzindo um choque de realidade sobre a dimensão real do problema. Bom, aí o pessoal está perguntando aqui com relação já à pandemia. Eu já vou falar para vocês. Inclusive, hoje a gente vai mostrar o que os chineses fizeram, um trabalho bacana lá. E a gente vai falar para vocês. Está aqui o trabalho. Eu já vou comentar com vocês. Está em mandarim. Eu vou falar para vocês.
Vou traduzir e já vou falar. Nesse momento, nós nos vemos às voltas com ataques sistemáticos aí, que em absoluto se circunscrevem a críticas e divergências abarcadas no direito de livre expressão e manifestação assegurados constitucionalmente. Antes, ameaças destrutivas às instituições e seus membros com a intenção de desmoralizá-las. Né? É o que a gente observa. Então, são ataques deliberados, ataques destrutivos ao Supremo e a seus membros, com pretensão ao seu fechamento. Isso está muito longe de traduzir exercício de liberdade de expressão. Elas revelam não só um absoluto desapreço à democracia, como uma total incompreensão ao que ela representa, como também seu extremo de ameaças graves que configuram crimes. A pessoa está perguntando aqui com relação à Constituição e às Forças Armadas. Também eu já falei disso na live passada. Esse também é um tema superado. O que acontece? Lá no artigo 142, que está essa polêmica toda, fala de... Eles não falam, mas eles entenderam que existe um poder moderador. Tá, vamos lá. Para a gente desmistificar isso definitivamente, é só você pegar a live anterior que eu comentei bem detalhadamente sobre o artigo 142. Mas, em resumo, o que a Constituição estabeleceu é exatamente um sistema de pesos e contrapesos, freios e contrapesos. O que significa isso, professor? Nós temos 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O STF, ali com o poder judiciário, encabeça. As Forças Armadas, elas devem ser usadas pelos 3. Não há nenhum poder moderador nesse artigo. Não existe isso que estão falando, de que as Forças Armadas devem obedecer somente ao Executivo. Não, não existe isso. Constitucionalmente, isso aí é um terraplanismo constitucional, como eu falei na live anterior. É um entendimento errado que eles estão criando. A Constituição não prevê isso. Pelo contrário, a Constituição prevê que há um sistema judiciário com um Supremo Tribunal Federal que tem a função de guardião da Constituição. É óbvio que se você está fazendo o papel de guardião da Constituição e você está controlando os excessos que o Executivo tem, vai ter problema com o Executivo. Sempre teve. Talvez não nessa amplitude que está tendo agora. Porque a gente percebe que o governo ele é muito acadêmico. O governo que está aí, você percebe que eles cometem erros em sequência, principalmente da parte jurídica. É um habeas corpus que não é feito pela área que deveria ser feita, nos moldes e no modelo que o direito diz. É falta de planejamento em muitas áreas, enfim. Não vou entrar muito nesse aspecto político, não, porque quando a gente começa a falar a verdade, as verdades doem. Mas do ponto de vista, se você tiver um pouquinho mais de sensatez, de maturidade, procure pesquisar. O próprio presidente falou hoje que o STF errou, que excedeu, quebrou sigilo. E quantas vezes já foi quebrado sigilo? O governo da Dilma foi quebrado sigilo. O governo do Temer, o próprio presidente teve o sigilo quebrado. Foi inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso que quebrou na época. O presidente Collor teve o sigilo quebrado. Se você pegar os deputados aí, anteriores, presidentes da Câmara e do Senado, Renan Calheiros teve o sigilo quebrado. Quem mais? Eduardo Cunha teve o sigilo quebrado. Enfim, diversos outros deputados e senadores já tiveram o sigilo quebrado. O direito penal está aí para isso. O direito processual penal prevê e ele está sendo cumprido. Tá? Se tem operações como a de hoje, que demandam busca e apreensão, quebra de sigilo, condução coercitiva, enfim, faz parte do direito, ele está aí previsto para isso, e o ministro agiu corretamente. Se você não errou, você não estaria lá, sendo obrigado a prestar seu sigilo. Agora, falar em liberdade de expressão, você sempre lembre do seguinte: o poder jurisdicional é o poder também de aferir a existência de crimes, principalmente em defesa da jurisdição.
Não é estranhável que o juiz, diante de fatos gravíssimos como esse que a gente está vendo aí, ele não possa atuar de ofício, para depois remeter os autos ao Ministério Público. Aí sim, ele tem que remeter os autos ao Ministério Público, até porque o Ministério Público é o destinatário da investigação. Esses atos praticados são gravíssimos. A dignidade tanto do Supremo, que é a Corte, como do sistema democrático nosso. Todos esses gravíssimos atos aí, eles se enquadram no Código Penal, inclusive na Lei de Segurança Nacional, na Lei de Organizações Criminosas. E são atos, alguns deles aí, como tocar fogo, ameaçar, são atos equiparados ao terrorismo. O ministro até falou uma frase hoje, se eu me lembro que ele falou, é o germe inicial. E ele tem razão, o ministro Luiz Fux falou isso, é o germe inicial da instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a Corte, visando a levar o terror, no afã de fazer com que os juízes percam aquilo que é a essência de sua jurisdição, que é a sua independência. Ele está certo. Atos desse tipo a gente tem que matar no nascedouro, porque são atos abomináveis, que estão sendo praticados contra o STF. O STF é o guardião da nossa Constituição. Eles têm que dar um basta nesses atentados à dignidade. É o dever de ofício deles. Eu nem encaro como direito, encaro como dever. Do ponto de vista do direito, é um dever. Eles estão ali para fazer mesmo. A liberdade de expressão é gênero de primeira necessidade em nossa democracia. Mas a liberdade de imprensa é artigo imprescindível na cesta básica dos direitos fundamentais. A liberdade, ela rima juridicamente com responsabilidade. Nunca esqueçam disso. Liberdade rima juridicamente com responsabilidade, mas ela não rima com criminalidade. Menos ainda com impunidade desses atos criminosos. Não é parte desse inquérito, nem poderia, qualquer expressão livre do que se pensa, mas os atos que atentam contra as instituições. Esse tipo de discurso que a gente está vendo aí, discurso de ódio, de destruição do Estado democrático, falas de incitação a crime, são completamente contrários ao Estado democrático de direito, ao próprio direito, inclusive, aos valores da dignidade da pessoa humana, da pluralidade democrática, né? Não é uma ou outra pessoa, não. É o sistema constitucional nosso que não permite. Portanto, o STF está agindo com responsabilidade. Eles têm que zelar pela segurança constitucional. E se você observar, a maioria desses, entre aspas, desses guetos aí, iluministas, né? Alguns são... Você percebe que eles nem sequer estudaram, né? São muitos aloprados aí. Ainda bem que são muito poucos. Não é a maioria. É uma pequena minoria ali, que só atrapalha. Esse tipo de divulgação massiva de notícias falsas aí, que foi enfrentada, não foi enfrentada só pelo Estado brasileiro, não. Elas influenciaram, inclusive, nas eleições. Isso aí, a gente está no meio de um ataque mundial. Na dark web, na internet. Eles têm combatido a democracia mais do que nunca. Tanto que as faixas deles lá é de AI-5, intervenção militar, coisas que eles nem imaginam o que é. Porque a maioria ali nem passou pelo que muitos de nós, pelo que muitos dos pais e avós de vocês passaram, para ter o que a gente chama de democracia hoje, para ter essa possibilidade de nos manifestarmos, para ter a possibilidade de você escolher seu candidato, para ter a possibilidade de você ter um sistema de freios e contrapesos, onde cada órgão fiscaliza o outro, onde a gente tem um sistema que a gente chama de tripartido, né? Eu lembro que no Brasil houve peculiaridades, como o próprio processo relativo ao disparo em massa aí, durante o processo eleitoral de 2018, que gerou todas essas divulgações, ameaças, injúrias e calúnias aí a diversos ministros naquela época. Além até de notícias falsas aí sobre a urna eletrônica, da qual nós projetamos. Então a gente sabe muito bem a responsabilidade que é isso. E houve um monte de notícia falsa naquela época. Então, pessoal, isso aí não se trata de liberdade de expressão. O movimento orquestrado aí de robôs, recursos e pessoas para atacar, para divulgar de forma sistemática ameaças ao STF, aos seus ministros e familiares,
passa muito longe de uma mera crítica ou manifestação de opinião. E aqui fica a minha opinião. Não é só contra o STF, é contra qualquer Estado, qualquer órgão do Estado Democrático de Direito. Se fosse contra o presidente da República, também estaria errado. Se fosse contra um governador, fosse contra o CNJ, qualquer outro tipo de autarquia, órgão do governo, órgão do Estado Democrático de Direito, estaria errado, da mesma forma. Não pode ter esse tipo de excesso. Isso aí trata-se de um movimento organizado e orquestrado, que busca atacar os poderes aí, que são responsáveis pelos poderes fundamentais e que são guardiões das regras do jogo democrático. Basta você observar que a maioria dessas ameaças aí não foram totalmente apuradas pela Procuradoria-Geral da República, o que valida a instauração do inquérito de forma excepcional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nos últimos anos, se você observar, até membros do Ministério Público têm desferido críticas aí, expressas ao ministro Supremo, em meio a essa avalanche de denúncias. Então, precisa ter um limite. Isso aí já não é mais liberdade de expressão. Ok? Bom, então vamos começar a responder as perguntas, que eu vou falar das vacinas hoje para vocês. O que está se fazendo lá na China, tá? E o que a gente conversou hoje ainda com eles já de novidades, tanto em Harvard como lá na Universidade de Pequim, na Universidade de Taiwan e na Universidade de Hong Kong, que eles estão trabalhando lá. Então eu trouxe para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho, que certo, isso aqui é o que o Japão está fazendo lá. O que acontece? Enquanto o novo coronavírus continua se espalhando e matando milhares de pessoas aí ao redor do mundo, aqui no Brasil a gente teve outro pico hoje, nós estamos muito próximos de 50 mil casos e próximos já de 1 milhão de casos oficiais, sem falar nos subnotificados, que pelo gráfico aqui chega próximo de 9 milhões de pessoas subnotificadas. Então nossa situação está cada vez mais grave. Essa aí é a predição de comportamento do número de casos envolvendo as cidades com maior número. Você observa que a gente está partindo aqui exatamente para essa predição que a gente comentou de 10 milhões de casos subnotificados. 1 milhão de casos oficiais e 10 milhões de casos subnotificados. É muita gente contaminada. Pior ainda, se fez a adequação para reabrir o que era errado, a gente falou nisso na live passada, não tinha a mínima possibilidade de se abrir comércio, shopping, escola, como estão fazendo. Foi um outro erro e a gente vai pagar por esses erros também. Muito pelo contrário, a situação é cada vez mais preocupante. É exatamente isso que eu quero comentar com vocês. Na China, em Pequim, hoje, tiveram 79 casos. Eles fecharam Pequim inteira, lockdown, fecharam escolas, comércio. Essas 79 pessoas estão sendo monitoradas, ou seja, o mesmo tratamento que a China deu quando houve o começo da pandemia, que eles seguraram lá em Wuhan, e hoje só tem 84 mil casos na China, para um país de 1,7 bilhões de pessoas, era para ter hoje 10 milhões contaminados aí. Só tem 84 mil. Por quê? Porque eles fizeram um trabalho muito forte, muito sério, de controle da pandemia, o que nós não estamos fazendo. A gente sempre tem comentado aqui as decisões, nós erramos, omitimos informação, trocamos 2 ministros, colocaram outro ministro que tem curso de paraquedas, é do Exército. Os militares são muito bons para atividade de guerra, para atividade de logística, não para atividade medicinal, não para atividade de engenharia de dados, não para atividade de cientista de dados. Não é? Então, o que acontece? Nós continuamos errando. Tem muito mais problema para resolver e essa equipe que está aí, com os números que estão sendo apresentados, a gente percebe que está muito aquém do que deveria fazer. Então, enquanto o novo coronavírus continua se espalhando e matando milhares de pessoas ao redor do mundo, e todos esperam por uma vacina que seja eficiente contra a doença, a gente vai comentar com vocês como é que está essa vacina lá na China. E também as outras vacinas, mas ninguém tem certeza ainda.
O que a gente tem observado, e eu falei para vocês, e vou mostrar mais para frente todo o manual da parte de vacinas também, para vocês terem uma ideia, mas o objetivo é a gente ter essas vacinas até o início de 2021. Essas vacinas, como a gente já explicou, elas estão em desenvolvimento. Estão em vários estágios de teste nesse momento. Talvez, né, não está muito claro ainda qual dessas opções é mais promissora. Com certeza vai ser a vacina chinesa, que a gente vai já comentar com vocês, e comentou na live passada também, ou a vacina de Oxford. Né? O governo dos Estados Unidos ele tem investido numa empresa lá chamada Moderna, para acelerar o desenvolvimento de suas vacinas. Mas também isso aí só vai acontecer lá para 2021, conforme o próprio diretor deles lá, o Fauci, disse, né? Tem uma previsão semelhante feita pelo diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é o Francis Collins, que talvez até 100 milhões de doses no início de 2021 sejam possíveis. Mas muitos médicos dizem que a vacinação eficaz até janeiro é uma meta altamente ambiciosa. Tudo terá que ser feito incrivelmente para que isso aconteça. Por que, professor, que demora tanto para se desenvolver uma vacina? Eu expliquei para vocês na live passada. As vacinas, elas precisam passar por testes. São várias etapas de testes. Isso aqui eu já vou mostrar para vocês. São várias etapas de testes que essas vacinas têm que passar. Mas, a princípio, o que acontece? Primeiro, essa vacina ela é geralmente testada em animais, antes dos seres humanos. Se os resultados forem promissores, é feito um teste trifásico em humanos. Por que é trifásico? 3 fases. A primeira fase qual é? Essa vacina é administrada para um pequeno grupo de pessoas, para avaliar a segurança e às vezes a resposta do sistema imunológico. Se tudo correr bem, aí eles vão para a fase 2. O que é a fase 2? Na fase 2, aumenta o número de participantes. Então, geralmente já é na casa de centenas de pessoas. Isso depende, porque tem um estudo randomizado. O que é randomizado? Aquele que é feito com elementos aleatórios. Mais membros de grupo de risco são incluídos. Na fase 2, o estudo clínico é ampliado e a vacina é administrada a pessoas que têm características, por exemplo, como idade, saúde física, semelhantes àquelas para as quais a nova vacina é destinada. Isso aí é tudo feito de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças lá nos Estados Unidos, que é o CDC. Se os resultados forem promissores, aí eles vão para a fase 3. O que a fase 3 faz? Testa a eficácia, segurança, aí já inclui milhares ou dezenas de milhares de pessoas. Esse número substancialmente maior de participantes nesta fase é que ajuda os pesquisadores a entender possíveis efeitos colaterais raros da vacina. Aí, o que vocês perguntam? Quais os riscos de acelerar o processo? Claro, tem muito risco. A gente comentou isso também na live passada. Inclusive, vou lembrar para vocês aqui uma história. Teve casos em que as vacinas desenvolvidas ou distribuídas às pressas levaram às consequências não intencionais. Em 2017, teve uma campanha que foi usada para vacinar cerca de 1 milhão de crianças contra a dengue. Foi nas Filipinas, exatamente nas Filipinas. E ela terminou tendo que ser interrompida por questões de segurança. O governo, na época, indiciou 14 autoridades estaduais em conexão com a morte de 10 crianças vacinadas, dizendo que o programa foi lançado às pressas. Então, é exatamente isso que a gente está alertando. Não é um procedimento simples. Tem que ser feitos os testes, tudo corretamente, para evitar problema. Normalmente, uma vacina dessa, ela leva de 8 a 10 anos para se desenvolver uma vacina completamente de forma eficaz. Teve um outro caso também. Foi nos Estados Unidos. Ou foi em 1976 ou foi em 1977. Eu acho que foi 76, agora eu estou na dúvida. O que acontecia? Eles estavam com um surto de gripe suína lá nos Estados Unidos. O presidente na época era o Gerald Ford. Ele ignorou um aviso da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e ele prometeu vacinar todos os homens, mulheres e crianças nos Estados Unidos contra o novo vírus. Após essa vacinação ela vacinou na época aproximadamente 45 milhões de pessoas.
Aí o que aconteceu? Os pesquisadores descobriram que um número desproporcionalmente alto, ou seja, 450 pessoas, desenvolveram a síndrome de Guillain-Barré, que agora está acontecendo com a Covid também, já alertei vocês isso. Essa síndrome é um distúrbio raro, no qual o sistema imunológico do corpo ele ataca os nervos, levando em alguns casos à paralisia. Pelo menos 30 pessoas morreram nessa época. Mas, no geral, as vacinas são essenciais para ajudar a prevenir doenças e mortes. A OMS estima que essas vacinas salvam entre 2 e 3 milhões de vidas por ano. Mas, mesmo assim, tem que ter muito cuidado. Nenhuma vacina será apresentada a menos que tenha sido analisada minuciosamente, tanto em termos de aquelas perguntas que sempre fazem, né? É seguro? Isso protege? Porque os cientistas estão tentando encontrar maneiras seguras de acelerar os processos típicos. Teve caso lá também em Seattle e em Atlanta. Seattle a gente inclusive morou lá, eu lembro muito bem disso. Os pesquisadores eles planejavam testar animais e humanos ao mesmo tempo, em vez de animais antes dos humanos. E aí o que aconteceu? Essas vacinas puderam ser produzidas em massa antes mesmo de os testes terminarem. Eles saíram definidos e começaram a fabricar doses das vacinas antes de saber se as vacinas funcionariam. Então tem que ter muito cuidado. São milhões de doses que vão ficar prontas, muita gente querendo, e isso aí tem que ter muito cuidado. Não é assim. Medicina, como eu sempre digo para vocês, não é uma ciência exata. Cada órgão reage de uma forma diferente. Bom, lá nos Estados Unidos, eles estão apostando muito na vacina em parceria com a Moderna lá. Deve entrar em estágio final de testes até meados do verão lá. Essa vacina, eles estão fazendo 100 milhões de doses. Né? E tem uma outra vacina também americana, da AstraZeneca, que está em andamento lá com o pessoal do Reino Unido. Mas são dezenas de equipes de pesquisa que estão trabalhando para desenvolver e testar essas vacinas contra o novo coronavírus. No início de junho, agora, havia mais de 120 possíveis vacinas. Só a gente aqui estudou 110. A OMS diz que tem mais de 130 já. Algumas estão em estágio mais avançado do que as outras. Mas dessas, só 10 possíveis vacinas que já estavam em testes. A gente estudou uma por uma para apresentar para vocês. Eu vou mostrar para vocês com detalhes a chinesa, que é a que está mais avançada. E vou falar da de Oxford também. Tá? Dessas 10 possíveis vacinas que já estão em testes em humanos, já foi feito teste certinho, 4 estão nos Estados Unidos, 5 estão na China e uma está no Reino Unido. Todas essas 10 já foram vistoriadas pela OMS. São vários desses ensaios, todos eles usam uma estratégia diferente. O que a área médica prevê é que talvez 2 ou 3 se pareçam com o que a gente vai realmente precisar. Tá? E o pessoal está perguntando aqui, quem participa dos testes? Bom, normalmente os participantes dos testes, eles são voluntários. E eles não devem ter sido infectados anteriormente. Tá? Muita gente aí que se oferece, depois pode ir lá para acompanhar. Teve uns 45 participantes na primeira fase lá nos Estados Unidos. Na China já teve mais, já teve quase 1000 participantes. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, o relatório aqui. Teve um grupo que recebeu uma pequena dose de 25 microgramas. Após 2 semanas, esse grupo não mostrou grandes efeitos adversos da vacina. Aí vem o segundo grupo, que recebe 4 vezes mais, né? 100 microgramas. E depois do segundo grupo, aí você tem o terceiro, que recebe 10 vezes a dosagem do primeiro grupo. São 250 microgramas. E assim vai. Então, normalmente, quem fez esse teste, eles normalmente envolvem um estudo desafiador, no qual as pessoas serão expostas ao vírus real, para que não seja apenas acadêmico. E aí eles vão verificar se a vacina é eficaz ou não. Não está muito claro quanto que custa desenvolver uma vacina dessa. O Médicos Sem Fronteiras aí, ele instou os líderes mundiais a exigir que as empresas farmacêuticas vendam qualquer vacina bem-sucedida da Covid
a preço de custo, isto é, sem lucro. Por quê? Porque todo mundo parece concordar que a gente não pode aplicar os princípios de negócio como de costume aqui, né? Porque os maiores compradores conseguem proteger seu povo desta doença primeiro, enquanto o resto do mundo fica para trás. Então isso aí já tem fixado já, tá? Muitas organizações filantrópicas, governos, eles já doaram mais de 4,5 bilhões aí a empresas farmacêuticas para pesquisa e desenvolvimento de vacina nessa área de Covid. Bom, aí outra pergunta. Quão eficaz ou duradoura será a vacina? Eficaz ou duradoura? Bom, nem todas essas vacinas são criadas da mesma forma. Vou dar um exemplo para você. Se você foi vacinado contra a poliomielite, provavelmente você estará protegido para toda a vida. Mas se você tomou uma vacina contra a gripe, você ainda pode pegar a gripe. Ou no mesmo ano, inclusive. Embora provavelmente com sintomas menos graves, tá? E você precisará de uma vacina contra a gripe diferente no ano seguinte. Por quê? Porque os pesquisadores dizem que neste momento não há como prever quão eficaz ou duradoura será uma nova vacina contra o novo coronavírus. Isso tudo ainda é muito novo para a medicina. Assim como algumas outras vacinas, várias doses podem ser necessárias para se obter a resposta imune desejada. Tá? Muitos lá da China e dessa de Oxford, eles estão fazendo os ensaios e revelando que vai ter que ser necessário 1 ou 2 injeções. Uma coisa que deve ficar muito clara, tá? Nós não temos certeza de que a gente vai ter vacina. Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem clara. Embora os pesquisadores estejam muito otimistas, a gente está acompanhando aqui com os chineses, com os americanos, com o Reino Unido também, essa de Oxford, mas existem alguns vírus contra os quais a gente ainda não tem vacina. Isso aí tem que ficar muito claro. Ninguém pode assumir uma hipótese absoluta de que uma vacina aparecerá, ou se ela aparecer, como é o caso agora, passará em todos os testes de eficácia e segurança. E se as pessoas não desenvolverem imunidade duradoura contra o novo coronavírus, uma vacina pode não funcionar bem também. O que eu quero dizer para vocês? Que é absolutamente essencial que todas as sociedades, em todos os lugares, se posicionem em que possam se defender contra o coronavírus como uma ameaça constante e sejam capazes de viver a vida social e a atividade econômica com o vírus em seu meio. É o que está acontecendo agora em Pequim. A China ficou 60 dias praticamente, 59 dias, sem ter um caso. Começou a aparecer esses casos em Pequim. Eles estão isolando, estão trabalhando lá. E a gente tem que torcer para que isso dê certo, para que não saia de lá como saiu, como eles erraram, quando o Partido Comunista Chinês errou no começo com relação a ter deixado sair de Wuhan. Então, enquanto eles... Até porque esse não é o SARS-CoV-2. Esse vírus que está lá em Pequim, que eles estão controlando, já é uma mutação, já é um vírus diferente do SARS-CoV-2. Já tem, inclusive, uma denominação diferente. Eu trouxe até aqui para vocês olharem. Ele já não é o SARS-CoV-2, tá? Eles fizeram a análise do RNA viral lá, não é o SARS-CoV-2. É uma variação já, tem o SARS-CoV-D614. Já é uma outra mutação. Para vocês verem como a questão é muito complexa. Então, não tem vacina ainda, não tem solução. A única solução que existe realmente é o isolamento. Esse aqui foi um trabalho que foi feito pelos chineses, que ele mostra que esses vasos sanitários, eles estão armazenando e depois que a pessoa vem infectada, olha o que acontece. Isso aqui tudo são vírus, tá? São gotículas do SARS-CoV-2. Por isso é importante você manter o vaso fechado, porque essas partículas do coronavírus estão saindo pelo vaso sanitário e aí quem chega depois, se é um banheiro coletivo, vai se contaminar. É uma forma, inclusive, muito fácil de contaminação pelo próprio vaso sanitário. Além do que eu falei na live passada, da contaminação pelo esgoto, que já foi comprovada também que está havendo. Então, além dos casos que nós já tínhamos tratado nas lives anteriores, que vocês já conhecem, que é a contaminação pelos olhos, pela boca, pelas mucosas, pelo nariz. Agora você tem essa possibilidade. Além disso, a gente já tinha aerossóis,
que era a contaminação pelo ar, né? Agora você tem também essa possibilidade. Aqui o trabalho deles ficou muito bem feito. O trabalho dos chineses está aqui, ó. Tá aqui na revista de Físico de Fluidos, tá? Então, eles fazem a pergunta, será que o banheiro promove transmissão de vírus? Então aqui é feito um estudo de fluido dinâmico, em perspectiva, né? Que comprova de que pode haver essa possibilidade. Mais um motivo aí para ter muito cuidado, para tampar sempre ali. Aqui eles fizeram uma animação, ó. Ver se eu mostro aqui. Quer recarregar? Ok. Vamos lá. Ver se a gente consegue mostrar. Alta definição, tá aqui. Alta resolução. Pronto, tá aí, ó. Então isso tudo são partículas do vírus. Observem o perigo, né? Então, motivo a mais para ter muito cuidado e tampar sempre o vaso sanitário para não ter esse tipo de problema. Bom, com relação à análise de cenário global, tá aqui. O pessoal está perguntando aqui como é que a gente está. Bom, a gente está de mal a pior. Isso aqui é verdade, ó. Nós estamos próximo de 1 milhão de casos. Amanhã a gente deve atingir 1 milhão de casos. Estados Unidos já próximo de 2.234.000 casos. Com uma diferença, os Estados Unidos já testou 26 milhões e nós agora que testamos 1.709.000. O que significa que nós ainda vamos ter muitos casos. Não é motivo, como as pessoas estão perguntando aqui, a gente já atingiu o platô negativo. Nós continuamos na subida do pico. Esses números mostram isso. Eu fiz o cálculo também na calculadora de dispersão para vocês e na calculadora de pressão hospitalar. Deixa eu ver se eu mostro aqui, para a gente poder conferir certinho. Tá aqui, ó. A calculadora de pressão hospitalar, nesse momento, ela mostra que a gente está na subida do pico ainda. E que o pico provavelmente ocorrerá, conforme a gente falou na live passada, agora no mês de julho. Tá aqui, ó. Nós estamos nesse momento com 91,51% da nossa taxa de ataque acumulada. Isso aqui não é achismo, isso aqui é cálculo científico que mostra exatamente como que nós estamos nesse momento. Calculadora de pressão hospitalar nacional, com toda a demanda hospitalar aí, tá? E com a quantidade de leitos clínicos disponíveis. Nesse momento, para a nossa população, com a pirâmide populacional, distribuição prevista de mortes, é o que a gente tem. Então, nós não estamos em nenhum momento em curva de decrescimento, como eles estão comentando, muito pelo contrário. Nós continuaremos tendo casos ainda e muitas mortes, o que é muito ruim, além de ser muito trágico. Estão caindo 8 Boeings por dia no Brasil. Não dá para ter esse tipo de comportamento que estão tendo aí, tem que ter um comportamento como a China está fazendo. É isolar, é controlar, é ficar em casa se puder, se tiver que sair, só em último caso, usa máscara, protetor facial todo o tempo, viseira, fazer o possível para não se contaminar, porque se você for contaminado, como os hospitais já estão no pico, você não vai ter nem como ser atendido. Então, além da dificuldade, né, a gente já explicou detalhadamente as três fases do tratamento. A fase 1, que você ainda pode fazer o tratamento em casa. A fase 2, que já começa a complicar, já começa a ter problema pulmonar. Até a fase 3, que já é respirador mecânico, UTI, é a coisa mais complicada. Eu mostrei para vocês aqui, inclusive com o vídeo de Harvard que nós aprendemos lá. Mostrei para vocês aqui na live passada. Então, mais do que nunca, tem que ter muito cuidado. A situação não está sob controle, não é o momento de decréscimo da curva negativo. Nós estamos num momento muito complicado. Isso tem que ser muito bem dito para evitar confusão. Ok, pessoal? Eu vou então agora entrar em detalhes com relação à vacina do ponto de vista mais apropriado de engenharia para a gente detalhar e vão colocando as perguntas aqui que a gente vai começar a responder a maior quantidade de perguntas possíveis com relação à pandemia. Tá bom? Vamos lá.